Oi, tudo bem? Meu nome é Paula Victoria e esse é meu primeiro vídeo no canal. Eu gostaria de fazer um devocional com vocês falando sobre crescimento e gostaria de fazer uma oração. Senhor Jesus, venho te pedir perdão pelos meus erros, minhas falhas e meus pecados e venho te pedir também que abençoe esse vídeo, que venha tudo dar certo nesse vídeo e que abençoe cada um que está assistindo, que dê paz, alegria, amor e fé, que dê sabedoria e entendimento ao coração de cada um, que tudo venha correr bem e que cada um venha ouvir o que tem que ser ouvido. Em nome do Senhor Jesus, amém. Eu gostaria de ler um pouquinho com vocês Efésios 4:11, onde fala: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas e outro para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura de plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo aquele que a cabeça é Cristo. Aqui eu entendo que Deus, ele tem um propósito para cada um. Uns são feitos de missões. Eles têm um propósito de missões. Outro de ser apóstolos, outros de serem pastores, outros de serem ministros e outros de serem líderes e até doutores. E nisso eu entendo que cada um deve crescer espiritualmente para chegar nisso. Devemos ter um crescimento e nesse crescimento tem várias etapas para você chegar lá. E eu queria te fazer uma pergunta: o que você está fazendo? Em qual etapa você está no seu crescimento? Quando o bebê nasce, ele começa como? Ele sai da mãe ali sem vestimenta, sujo, e ele precisa de banho. Ele precisa de fraldas novas, de vestes novas. Na vida espiritual não é diferente. Nós precisamos de banho, de limpeza, de vestes novas. Nós precisamos nos limpar por dentro e por fora, e nos revestir e nos santificar em nome do Senhor Jesus. Eu creio que Deus vai falar aqui nesse momento, Deus vai falar conosco. A segunda etapa de um bebê, quando ele nasce, é a alimentação. E o que o bebê come? Ele come alguma coisa quando ele nasce? Não, né? Ele bebe leite materno. E depois de um tempo, quando o bebê vai crescendo, que vem o alimento sólido, que a mãe apresenta para ele o alimento sólido. E na vida espiritual não é diferente. Deus, ele nos apresenta o leite, né? O leite materno. E que na minha concepção é a palavra de Deus que a gente tem na Bíblia, que a gente lê, que a gente vai se alimentando, cada vez mais a gente vai sentindo fome e sede, e a gente vai querendo ler, e aquilo ali é o alimento, é o leite materno. E o sólido? O que vocês acham que é o alimento sólido? Para mim, é quando a gente também ouve. A gente vai na igreja e a gente tem ali aquela palavra ouvida, né? E também quando a gente começa a entender o que é aquela palavra, o que a gente está aprendendo, o que a gente está lendo, o que a gente está ouvindo, o que está nos ensinando. Depois vem a terceira etapa. E a terceira etapa é a etapa do exercício. Um bebê, ele não consegue fazer exercício sem estar forte, sem estar alimentado da palavra de Deus. Eu falo na visão espiritual, né? E como a gente vai estar forte para colocar em prática tudo que Deus tem nos falado,
pela palavra. A gente tem que ler. A gente tem que ler aquela palavra e colocar em prática para a gente conseguir chegar no alvo que é Cristo, que é o Espírito Santo. A gente precisa entender a palavra e colocar em prática, porque senão nada vai adiantar. Vai ser em vão a gente ler, memorizar na mente e a gente não entender e não colocar em prática. Então, o exercício, para mim, é quando a gente coloca em prática aquela palavra. E devemos sempre colocar em prática no dia a dia a palavra que a gente lê, a palavra que a gente escuta nas igrejas. Para mim, isso é quando a gente fala sobre exercício, quando a criança está começando a se alimentar e ela passa a se exercitar. É quando a gente passa a colocar em prática a palavra de Deus. Quarta etapa e última, que eu vou dizer por enquanto. A última etapa fala sobre acompanhamento. Se a gente não tiver um acompanhamento exato, correto, o alvo não, como eu disse, o alvo não vai ser chegado, sabe? Não vai chegar ao alvo, não vai nada dar certo. A gente precisa de um direcionamento e Deus, ele nos envia um direcionamento. Ele envia pastores, ele envia missionários, envia pessoas de Deus para nos direcionar, pegar a nossa mão e falar, vamos adiante. Deus está falando para você fazer isso, então faça. Deus, ele nos direciona com pessoas maravilhosas que ele coloca na nossa vida. Ele prometeu colocar na nossa vida. E eu creio que ele vai colocar na sua vida também. Com tudo isso, a minha pergunta que fica é: em que estágio você está de crescimento? Você está na limpeza? Você está na alimentação? Você está no exercício ou você está no acompanhamento? Em qual estágio você está? E você está fazendo tudo para que você cresça? Essa fica a pergunta para vocês. E eu espero que vocês sejam abençoados com essa palavra e que tudo corra bem na vida de vocês. Eu peço que vocês curtam o vídeo, comentem, compartilhem me ajudando para me crescer no YouTube com a vontade de Deus. Amém?